Não, esses dias eu estava relembrando, né, tentando trazer da memória o encontro com o Caio, quando eu conheci, etc e tal, me veio questões relacionadas justamente a essa questão de como o tempo passa, né? Quer dizer, as coisas acontecem na nossa vida que a gente nem imagina. Eu nunca imaginaria um adolescente de Maceió nos anos 80 que mais de 20 anos depois estaria, mais de 20 não, 96 não, menos de 10 anos depois estaria conversando com o Caio Fernando Abreu, tete a tete, na casa dele, no quarto dele. E eu também tinha lido que o Caio havia morado com a Hilda Hilst, uma escritora que eu lia muito, também admirava muito. E isso foi nos anos 80 em Maceió. Enfim, anos depois, em 1990, eu vim para São Paulo com o intuito de conhecer a Hilda Hilst, que para mim era a maior escritora viva do país e do qual eu era um grande fã. Fui morar, aí conheci a Hilda no final dos anos 90 e no início de 91 eu fui morar com ela, na Casa do Sol, que hoje é o Instituto Hilda Hilst. Na época que fui morar com a Hilda a Hilda comentava muito sobre o Caio Fernando Abreu, da convivência deles, como é que funcionava a convivência deles, o dia a dia deles. O Caio se mudou para a Casa do Sol em 1968, na época da ditadura. Quando eu morei com a Hilda entre 91 e 94, 95. Não, entre 94. Eu fui trabalhar no jornal Diário do Povo em Campinas e lá o Caio tinha assumido que estava com AIDS em 94. Em 95, o editor do jornal queria fazer uma entrevista com o Caio, mas ele negava entrevistas. Então eu pedi para a Hilda interceder junto ao Caio para ver se ele me recebia. Eu falava com o Caio quando morava na Casa do Sol, que ele ligava para ele para conversar com ele, ele mandava muitos cartões postais das viagens quando ele estava em Londres, quando ele estava na Espanha. Ela comentou que o Caio ficou enciumado porque eu estava lá. Quem era ele, quem eu era, né? Quem é esse jovem, quem é esse alagoano que está aí, não sei o que. Então ela comentava isso. Quando eu atendia o telefone, no início, às vezes ele era um pouco ríspido, assim, era muito seco. E eu, Caio, imagina o Caio Fernando Abreu, eu estava atendendo ali o Caio, eu todo simpático. Disse, Caio, então tá, eu vou chamar a Hilda, só um minutinho, por favor, não sei o quê. Ok. Mas depois, com o tempo, quando a gente falava, quando ele ligava que eu atendia, aí ele estava muito mal, perguntava como é que eu estava. No final, eu lembro que no final da entrevista ele me dedicou, me fez uma dedicatória linda. Eu tenho um livro até hoje comigo, do Ovelhas Negras, que foi o último livro dele. Então foi bem agradável. E quando eu fui para entrevistá-lo lá em Porto Alegre, no bairro Menino Deus, porque quando ele assumiu que ele estava doente, ele se isolou, voltou a morar com a família, se dedicou à jardinagem e morava nesse bairro. Aí ele intercedeu, ligou para ele, falou que eu gostaria de fazer uma entrevista com ele e ele topou. Fomos eu e a Dominique Torquato, fotógrafa do jornal na época. Falamos muito de astrologia, falamos de literatura, falamos dos anos que ele conviveu na casa. A Dominique tirou uma série de fotos dele. No início ele estava muito reticente porque ele estava com sarcoma de Kaposi no nariz, então ele não queria ser fotografado. E Dominique convenceu ele, com muita gentileza, com bons argumentos, e ele topou fazer a foto. Então passamos uma tarde inteira com ele. E o quarto era um quarto agradável, assim, tinha coisas do universo pessoal dele. Mas ele tem uma presença muito forte, muito magnética, assim. Embora tenha uma aparência frágil. Então, no encontro, eu estava muito mais imbuído da figura dele, de tê-lo ali, né, vendo ele, falando com ele. Mas ficamos na cama um tempo sentados, conversando, fomos para a janela depois. Ele falou das flores, né? Ele estava cultivando flores, estava cuidando de jardim, ele se dedicou à jardinagem nos últimos anos. Então, ele falou das flores. Ele estava um Caio assim, poético, leve, né? Foi bem interessante, porque era diferente do Caio que eu imaginava. Porque ele tinha também uma certa melancolia na obra dele, o Caio era muito melancólico. E a Hilda falava que ele tinha rompantes assim, muito agressivos, que às vezes ficava 3 dias, né, dias trancados, sem querer falar com ninguém. Às vezes era extremamente doce, né? Então, o Caio que eu encontrei, que eu conheci pessoalmente, era um Caio calmo, zen, ele estudava budismo também, era um Caio muito calmo, zen e doce, e que estava consciente da morte
e que tentava absorver o máximo de tempo dele, porque ele ficava muito cansado facilmente, ele falava, para se dedicar a refletir sobre essa questão da finitude, da morte.